No ar, Radar de Notícia. Bom dia, pontualmente 10 horas da manhã, hoje terça-feira, 21 de agosto de 2018, edição especial do Radar de Notícias. Estamos recebendo em Guarulhos o candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes. Bom dia, candidato. Bom dia, Pedro. Um forte abraço a toda a gente querida de Guarulhos e de toda a região metropolitana de São Paulo. O que o traz a Guarulhos hoje? Eu estou na luta, estou na estrada, tentando mostrar ao povo brasileiro que há saída para esse momento de franca desesperança que hoje machuca parte esmagadora do nosso povo. Veja, o Brasil, que amanheceu hoje, tem 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, 32 milhões de brasileiros estão saíram de casa para viver de bico, correndo do rapa, sofrendo repressão por aí afora, desorganizando o comércio formal. Nós no Brasil temos 11 milhões de garotos, rapazes e moças sem estudar e sem trabalhar. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas com nome no SPC. São números muito pesados e isso causa um desânimo, um medo, uma desesperança muito fortes. E é necessário que a gente ajude o nosso povo a levantar a cabeça, porque o Brasil não precisava ser assim. Nós temos, do seu ponto de vista físico, ou medalha de ouro, de prata ou de bronze em todas as riquezas que o mundo cobiça. Somos a terceira província mineral, do seu ponto de vista de petróleo do mundo, a maior província mineral de minerais não metálicos e metálicos, diamante, etc. Somos a maior biodiversidade do mundo, temos um de cada 5 litros de água doce do planeta Terra, que é o mineral mais sensível de todos. Nós temos uma fronteira agrícola por explorar que nenhum lugar do mundo tem. Somos o maior produtor mundial de proteína animal e vegetal. Enfim, não há nenhuma razão. E a diferença entre esse Brasil machucado e esse Brasil imensamente rico é a política. E nós estamos num momento em que a política está falhando miseravelmente, mas só ela pode mudar as coisas. Ciro Gomes, você fez uma proposta que num primeiro momento causou perplexidade, 63 milhões de brasileiros com nome sujo. Você prometeu tirar do SPC, limpar os nomes. E agora alguns jornalistas respeitados, Hélio Gaspari, Kennedy Alencar, dizendo que é factível, é possível. Como você pretende fazer isso? A política brasileira tem compromissos com o rico nesse momento. E não se dói com a dor do povo. Eu trouxe esse número para ser público porque ninguém sequer menciona. Se fosse 5 milhões de pessoas no país de 207, isso era um problema individual. Alguém que deu um passo errado, fez um crediário sem poder e tal. Mas nós estamos falando da maioria da população economicamente ativa. E evidentemente isso não aconteceu porque o nosso povo é desonesto. Isso aconteceu porque temos uma política ruinosa de juros, que o povo não tem influência nela, e a crise tomou os empregos. Nós saímos de 4% para 13% de desemprego. E a crise é que produziu essa frustração. E eu fui estudar. Como eu gosto de fazer, eu fui ministro da Fazenda do Brasil. As pessoas não me conhecem mais, enfim, eu tenho uma estrada e tal. Eu saí da política, eu me zanguei muito com as mazelas, mas o que aconteceu na prática? Eu fui calcular toda essa dívida, ela está num valor que dá 220 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas nos últimos 2 governos, o Brasil fez para rico e para empresário 374 bilhões de refis. Quer dizer, perdão na veia de dinheiro público, de imposto, de juros, etc, etc. Essa dívida aqui não é pública, é particular. E, portanto, eu não preciso botar dinheiro público. Como é que eu fui estudar? Quando você vai no leilão do Serasa, desses 220 bilhões, a gente vê lá descontado 80%, 90%, 95% eu vi. E eu estou mostrando isso. Então, eu peguei um desconto médio de 80%, a dívida cai para 80 bilhões. Em 80 bilhões, 20 bilhões desse aqui é a empresa que não existe mais, são companhias telefônicas que botaram o nome da pessoa, não por conta, mas porque a pessoa cancelou a conta e não deram baixo. Isso eu já estou cuidando de ver. Sobra 60 bilhões. 60 bilhões dividido pelos coisas dá R$ 1.400. Se eu fizer um empréstimo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e dos bancos públicos, Banco do Nordeste, BRB, lá no Sul, Brasília, etc., e se eu afrouxar um pouquinho os compulsórios, que é um dinheiro que os bancos têm que depositar no Banco Central, os bancos privados, se eu afrouxar um pouquinho e eles se interessarem, eu faço o financiamento, aqui no refis dos ricos foi 96 meses. Para os pobres, classe média, eu dou 36 meses, sabe quanto é que fica a prestação? R$ 40. E aí eu vou fazer um processo de educação para o crédito. Como é que eu começo? Eu faço um leilão, e as empresas de cartão de crédito, de crediário, etc, etc, que deram o maior desconto, vão ser as primeiras que vão entrar. E de baixo para cima eu pego os mais pobres.
aquele cidadão que está devendo 250, 300, 500, R$1.000, 1.500, daí do menor para o maior. Portanto, é perfeitamente praticável e os meus adversários engoliram o anzol com a linha, com a vara, com tudo, porque primeiro não tem experiência, não estuda e segundo não se dói com a dor do povo. Essa é a grande questão que faz a minha diferença para os outros. Agora, hoje o sistema bancário brasileiro está concentrado em 5 grandes instituições. Como é que o senhor pretende rever isso? Veja, só o Brasil permitiu esse abuso. Os americanos têm 5.000 bancos concorrendo. Isso significa taxa de juros mais baixa, o lojista descontar a duplicata, para o cidadão fazer o crediário. Isso significa tarifas muito mais baixas. Aqui no Brasil, eles se organizaram nos últimos 15 anos num cartel de 5 bancos. E o mais criminoso é que o Banco do Brasil, que pertence ao povo brasileiro, a Caixa Econômica, que pertence ao povo brasileiro, fazem parte desse cartel, porque os governos brasileiros permitiram que isso acontecesse. Portanto, a primeira providência é tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica desse combinemos e botar eles para competir. Então, assim, no primeiro dia do meu governo, eles já vão competir para tomar clientes do Bradesco, tomar clientes do Itaú, tomar clientes do Santander, oferecendo taxas de juros e tarifas mais baratas, sem perder um centavo. Porque é muito melhor ganhar menos com muito mais operações do que ganhar mais com poucas operações, quebrando a economia do país. Mas isso só não basta. Existe um negócio que não se tem um nome em português ainda, que chama fintech. Fintech é uma novidade que apareceu no mundo graças à tecnologia da internet, que são verdadeiros bancos virtuais. São bancos digitais que não têm agência, não têm custos maiores e eles podem competir. No Brasil eles estão sem regulação, porque o cartelzão não deixa. Chegando lá também vou regulamentar as fintechs e cooperativas de crédito. A ideia aqui é ampliar fortemente a concorrência. Bom, o senhor foi ministro da Fazenda no governo Itamar. Na época se falou na CPMF como panaceia para a saúde. Qual a sua visão hoje? Não deu certo. Qual a sua visão para a saúde? Como resolver a saúde? A saúde brasileira tem 2 gravíssimos problemas. Um, e tem que ser nessa ordem, é gestão, gerência, supervisão, avaliação, controle, né? A ideia de premiar as boas práticas pela avaliação do usuário, para que ele passe a ser respeitado, porque hoje praticamente, salvo muitas exceções que felizmente há, as pessoas não são nem tocadas, ninguém olha nem no olho delas e as pessoas se sentem muito maltratadas, mesmo quando tem um atendimento. Então, a ideia aqui é você redesenhar toda uma estrutura, mas a grande ideia é o seguinte: eu vou separar 4 bilhões de reais por ano, que também para a conta brasileira não é nada, o orçamento da saúde são 128 bilhões. Eu vou separar 4 bilhões de reais para dar um prêmio de R$100 mil por cada unidade básica de saúde que for bem avaliada em cima de metas objetivas. Então, mortalidade infantil, mortalidade materna, cobertura vacinal, prevenção da diabetes, prevenção da hipertensão, que são as grandes doenças, e aqui e ali um problema. Vamos supor que em Guarulhos surgiu o chikungunya, então a gente introduz uma meta de conjuntura para resolver o problema do mosquito. Quando cumprir essa meta, essa unidade, que tem em média 8 a 10 funcionários, recebe um prêmio de R$100 mil, e um dos critérios para esse prêmio vai ser a opinião do usuário. Fui tratado de forma correta, fui tratado de forma satisfatória, entra como pontuação junto com o atingimento das metas. Nós estamos fazendo isso em alguns lugares do Ceará e funciona. Isso daqui, R$100 mil, significa mais do que um 14º salário para todos os servidores que se dedicarem a atingir essas metas, e nós vamos com certeza conseguir um efeito grande nessa parte de gestão. Só para dar um exemplo, são outras providências. A outra é subfinanciamento. O Brasil tem muito desperdício, muita corrupção, mas nós temos um sistema de saúde que é generoso no seu anúncio. Mas a atenção básica, por exemplo, ela morre em 2 momentos. O médico até atende, o posto de saúde, a saúde da família atende, mas falta a entrega do remédio, por regra. E depois também morre no exame especializado, que também falta ou demora muito, a tempo do diagnóstico nem servir mais. A ideia para isso aqui é a gente fazer uma rede de policlínicas, também vou mostrar na televisão, logo mais vai estar no meu site, cirogomes.com.br. Isso já está universalizado no Ceará. Eu não falo do Ceará porque o Ceará é um paraíso, não. O Ceará é um estado muito pobre do Brasil, mas é porque o discurso político, na minha opinião, está muito desmoralizado. E toda vez que a gente fala uma coisa muito boa, é justo que as pessoas desconfiem. E eu estou então dando um lugar onde as pessoas podem, pela internet, pesquisar. Então hoje 100% do interior do Ceará estão avançando na capital, porque deu prioridade para o lado mais pobre, já tem policlínica onde o cidadão e a cidadã não vão lá para nenhuma fila.
Ele faz a consulta, o médico entra na internet e marca o dia e a hora para o cidadão ser recebido e fazer os exames especializados. Sem marcar, sem fila, sem espera, sem coisa nenhuma. Isso está funcionando e é possível que um Estado pobre como o Ceará fez, muito mais poderá fazer o Brasil. Eu vou pegar o gancho daí, hoje o senhor é... Só tem uma coisinha que eu queria me comprometer. Há um problema hoje no Brasil de disfunção geral. Isso aqui não é programa, mas é uma providência que nós temos que tomar. Hoje nós temos quase 14 milhões de brasileiros aguardando uma fila interminável por cirurgias eletivas. Aí estão, por exemplo, quase 1 milhão de senhoras ou moças que descobriram um nódulo no seio e estão esperando até 3 anos para fazer a punção e saber se isso é câncer ou não é, perdendo um tempo crítico, que quanto mais precoce for o tratamento, mais cura tem, possibilidade de cura tem. Então a ideia minha é fazer no primeiro ano um mutirão para limpar todas essas cirurgias eletivas, conveniando com a rede privada e com a rede filantrópica. Eu quero aproveitar o gancho, o senhor é manchete hoje. Ciro diz cogitar fechar agências reguladoras. Eu me lembrei da Anvisa, que foi uma situação sui generis, né? A Anvisa defendendo o reajuste dos planos de saúde e a justiça dizendo não. E o cidadão ainda deu entrevista para o jornal dizendo que não é papel dele defender o consumidor. O Brasil está de cabeça para baixo. Né? E a sua visão em relação às agências? Veja, eu não formei a minha opinião ainda. Estou colocando isso para a gente ver, porque uma campanha também é um debate. Mas eu, com a experiência que eu tenho, sei que isso foi um erro do Fernando Henrique. Porque nós praticamente duplicamos o gasto nas estruturas públicas. Então você tem o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E depois a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Então você vai criando estruturas, e aí tome funcionário, tome apadrinhado político. A ideia é que o Ministério era muito político e que as agências tinham que ser um lugar que só juntasse técnicos, anjos, imunes e tal. E virou o oposto. Salvo exceções, virou anticorrupção mesmo, de roubalheira, né, de estão invadindo as atribuições, normatizando, gastam. Então, talvez o país, nesse momento, seja melhor, nesse momento de dificuldade, fechar isso, trazer as funções normativas e diretivas para os ministérios de volta e fazer as funções de fiscalização e regulação, talvez numa grande agência meio mista, não propriamente estatal, mas pública. Isso é uma ideia que eu estou desenhando, mas eu vou colocar em debate fechar essas estruturas, esses paralelismos e essa fonte de roubalheira que nós temos no Brasil. Bom, nós tivemos uma paralisação de caminhoneiros, que evidenciou a força desse modal de transporte, né? O caminhão e o diesel, e afetou até a economia. Qual a sua visão, como melhorar isso, como evitar uma futura crise dessa? Nenhum país do mundo entrega a sua carga para uma única modalidade de transporte. E 70% das cargas brasileiras hoje estão sendo transportadas por caminhão. Como a economia está paralisada e a Petrobras dos golpistas, né, do senhor Michel Temer, passou a cobrar do povo brasileiro o preço especulativo do petróleo no estrangeiro e não o nosso preço nacional, a diferença é o seguinte: o nosso petróleo aqui, já com tudo quanto é de imposto e abuso, custa $33 o barril. E lá fora está custando 80. Então o que é que o senhor Michel Temer fez com o seu Pedro Parente? Em vez de cobrar os $33, que é a razão de ser da Petrobras, é proteger o Brasil da especulação. Ele passou a cobrar $80, não o custo, mas o preço especulativo do estrangeiro. E aí explodiu o preço do botijão de gás, R$75, isso é um negócio escandaloso. Botou 1.400.000 famílias para voltar a cozinhar a lenha, em pleno século XXI, se arriscando, os ambulatórios estão aumentando, a quantidade de pessoas chegando com queimadura, álcool e gasolina, etc., para cozinhar. Depois você impôs um preço de gasolina e óleo diesel impagável. Como a economia está parada, não deu para aumentar o valor do frete e colapsou também a estrutura deles. Eles também estão tendo prejuízo, as transportadoras e os caminhoneiros autônomos. Evidentemente que nós precisamos botar o Brasil para crescer, isso descomprime tudo, mas evidentemente o Brasil precisa não andar mais com os ovos todos numa cesta só. Isso é a sabedoria popular do interior do Ceará, né? Você não deve, por prudência, andar com os ovos todos numa cesta só, porque se você tropeçar, perde os ovos todos. Então a ideia é você, né? Então a ideia é o seguinte: você tem um conjunto de ferrovias, de hidrovias e de cabotagem no litoral que podem permitir ao Brasil diversificar essa modal, fazê-la mais barata. Isso vai ter um efeito no preço das coisas para o nosso povo. Muito bem, vamos falar sobre segurança, é um tema nacional. Qual a sua visão? Hoje o Brasil está com medo e não há
como a gente não concordar que a população tem todo o direito de estar amedrontada. E diante disso, desse medo, políticos acabam explorando com ideias fáceis, muito rápidas, em grosserias, em valentias, etc, etc. Não é assim que se faz. Quem tem experiência, quem tem maturidade, sabe que o que está acontecendo hoje no Brasil é um problema básico, assim, tirante mil outros, mas um problema básico que é um fenômeno recente, que é a associação do narcotráfico com facções criminosas. Isso vem acontecendo nos últimos 15, 20 anos e, para choque de qualquer brasileiro, nunca se mudou nenhuma legislação para enfrentar esse fenômeno novo. E aí fica inventando coisa, pega o exército e mete o exército na favela do Rio de Janeiro, todos os números pioraram. E ainda tem ali um estudante inocente que morreu numa bala perdida, ontem morreu um soldado do exército, num tiroteio, 11 pessoas foram assassinadas, a pretexto de que são bandidos, sabe-se lá se é ou não, amanhã vão descobrir que tem 1 ou 2 ou 3 inocentes. Por quê? Porque isso é tudo errado. Isso é tudo demagogia para tentar responder, sem estudar as coisas, a esse drama que a população tem. O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo federalizar, ou seja, transformar em responsabilidade do governo federal o enfrentamento do narcotráfico, das facções criminosas, dos crimes contra a administração pública, chamada corrupção dos agentes públicos, lavagem de dinheiro. E aí federalizar significa o seguinte, ao invés de ser a PM que vai na linha de frente enfrentar isso e se vulnerar a ser subornada, se vulnerar a ter que fechar os olhos, porque o PM é um profissional trabalhador. E a família dele não mora nas zonas elegantes, a família dele mora numa zona de favela, numa zona de periferia, onde está obrigada a mulher, o filho, para sobreviver, a fazer algum acordo de convivência pacífica com essas bases territoriais dessas facções criminosas. E isso então exige que a gente não faça a crueldade de obrigar um policial militar a ir ele enfrentar isso lá. Tem que vir um comando de fora. E a fórmula desse comando é com inteligência e tecnologia. Ou seja, ao invés de você fazer aparato, você infiltra, que é o que o mundo inteiro faz. Eu estou estudando as melhores práticas internacionais. Você infiltra, durante um tempo, infiltra, mapeia a cabeça e quando chega ali, zip, faz a cirurgia. Pega a cabeça dali, tira de São Paulo, leva para Brasília, leva para outro canto, faz o julgamento lá, para não ter a ideia de suborno aqui, e leva para um presídio federal, mudando a lei de execução penal. Porque hoje o comando, por exemplo, do PCC, está comandando o crime e a disputa por território, lá em Fortaleza, de dentro dos presídios de São Paulo. Porque as autoridades aqui fizeram acordo com o PCC. Essa é que é a vergonha que o Brasil está vivenciando. Você não é um acordo de trocar dinheiro, nem coisa, não. É o seguinte, olha, vocês param de matar e eu fecho os olhos para a droga. E aí está acontecendo. E aí é o seguinte, nós precisamos tirar essa cabeça e botar em presídios federais incomunicáveis. Ou, quando for a questão do advogado, fazer gravação, para impedir esse canal de comunicação do crime de dentro da cadeia para fora. Essa é a linha geral do meu programa. Eu quero falar de educação. O jovem hoje, saindo do ensino médio, ele não sabe fazer nada. Ele não tem uma profissão. E eu me lembro o saudoso Brizola do seu PDT, ele teve a ideia do CIEPS, Collor tentou adaptar para os CAIPs, né? Qual a sua proposta? A minha proposta é em linha com essa prática, e lá no Ceará, de novo, estou falando só para as pessoas terem um lugar para examinar. No Ceará hoje, de cada 3 escolas de nível médio, de cada 3 escolas, uma já é profissionalizante em tempo integral. E nós vamos avançar para 100%. E a taxa de evasão, ou seja, a criançada, a garotada que sai mais cedo nas escolas convencionais é de 60%. Além de se ficar, não se formar em nada, quando ele, na verdade, ele fica desinteressado porque é uma escola careta. Em tempos de Google, de internet, o decoreba, a ideia de que você vai, o professor se esforçando para dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, dia 22 de abril, não sei o que e tal, isso é lixo. O menino sem precisar tomar banho, sem precisar tomar o ônibus, fica em casa, entra na internet e vê ali um filminho, vê uma projeção de como era o Brasil, a selva do Brasil quando chegou Pedro Álvares Cabral. E isso tudo é uma mudança que a gente tem que promover na qualidade do ensino, que é o que nós estamos fazendo no Ceará. Os professores estão prontos, eles precisam ser estimulados, apoiados, e eu pretendo universalizar, né, primeiro a creche em tempo integral, que é a minha maior preocupação, e no ensino médio eu quero garantir que no fim do meu governo de 4 anos, metade dos garotos na idade de 11 a 17 anos, que é o Fundamental 2 e o ensino médio, esteja em tempo integral.
vou puxar um pouquinho a brasa para Guarulhos. Muito justo. O senhor foi prefeito de Fortaleza, uma cidade aeroportuária. Sim. Né? Guarulhos tem um aeroporto internacional e há uma discussão aqui, porque é uma espécie de um Vaticano dentro da cidade. Como é que o senhor observa as cidades aeroportuárias? Eu tenho conversado muito com o Almeida, que foi um grande prefeito aqui, que é nosso candidato a deputado federal, números em fácil, 1, 2, 3, 4, né? Fazer aqui um merchandising, está tudo dentro da lei. E ele tem me dado a agenda, porque Guarulhos é uma cidade muito interessante, talvez nem todo filho de Guarulhos saibam, mas Guarulhos é maior do que 20 capitais brasileiras. É a maior cidade brasileira não capital, né? Ganhou esse lugar de Campinas mais recentemente. E é uma cidade onde há, para o bem e para o mal, toda a contradição brasileira. Vocês são um centro industrial importante e estão sentindo o peso da destruição das indústrias e do desemprego. Vocês são uma unidade de serviço, centro de logística importantes e sentem com toda a razão, quer dizer, o metrô vem, falta 4 quilômetros para entrar em Guarulhos e para. Não é? Você tem o trenzinho que chega no aeroporto, ora, por que o trem é só para passageiro? Por que não faz mais um caminho? Acho que é Bom Sucesso, a estação já serviria. Quantos carros sairiam da Dutra, sairiam dos acessos a São Paulo, se você fizesse aquilo que é o óbvio, né? Fazer a integração de toda a funcionalidade urbana nessa grande região metropolitana de São Paulo. Portanto, aqui, e ele me fala muito também na questão de complementar o saneamento básico. Sim. Já tem 3 estações de tratamento, as 3 feitas por ele, pelo Almeida, e faltam mais 3, nós estamos vendo aí os custos e tal. Mas, enfim, aqui é um laboratório daquilo que é o meu plano de governo. A ideia de você fazer um esforço econômico casado com um esforço de infraestrutura. E eu quero ter essa chance de servir ao Brasil também às cidades. Bom, vamos falar de política. O seu nome está hoje na primeira página do Estadão. Bolsonaro se isola na liderança. Marina e Ciro disputam o segundo lugar. O senhor vê esse quadro? Como eu digo sempre, pesquisa é um retrato do momento, Pedro. E a vida não é retrato, a vida é filme. Então, vamos lá, o povo brasileiro só agora vai começar a se ligar mesmo na política. Não é? Você tinha aí 1000 assuntos, 1000 problemas e tal, e a sociedade brasileira está muito machucada com a política. Diante de todos esses números terríveis, que eu repito todo dia quando eu acordo de manhã, sabe, para ver por que eu tenho que lutar, por que eu tenho que manter a indignação. 13.700.000 pessoas desempregadas, 32 milhões de brasileiros vivendo de bico, 63 milhões de pessoas, cada uma dessas pessoas é um ser humano, que tem conta para pagar, que tem um remédio para dar para o filho, que tem um aluguel atrasado, enfim, na minha cabeça, e o Brasil não precisava estar nisso. E aí a população, diante desse fenômeno todo, olha para a política. E vamos concordar com toda humildade, quando olha para a política, o que vem por regra é a notícia infame da ladroeira, da roubalheira, do privilégio, da mentira. E diante disso você tem 2 fenômenos. O fenômeno do desânimo, né, muito compreensível, mas eu tenho pedido às pessoas, vamos dar outra chance ao nosso país. Não vamos desistir do Brasil. Não é? Isso não precisava ser assim. Eu tenho 60 anos e nossa geração ganhou todas. Nós conseguimos enfrentar a ditadura e ganhamos. Nós conseguimos enfrentar a superinflação. Eu fui ministro da Fazenda, nós tivemos inflação no Brasil de 80% num mês. Parecia um problema impossível de resolver e nós resolvemos. O plano real é seu ou do Fernando Henrique? Definitivamente não é do Fernando Henrique, mas também não é meu. Politicamente, o plano real é uma audaciosa iniciativa do presidente Itamar Franco. E os técnicos brilhantes que elaboraram foram Pécio Arida, André Lara Rezende, Winston Fritz, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa, esses são os mais importantes, mas o professor Bressa Pereira também teve uma influência importante. O Fernando Henrique foi ministro, como eu fui ministro, e usurpou, né, o benefício, depois usou esse benefício em seu próprio favor e quebrou o Brasil 3 vezes. Nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional, como não vai ganhar mais, porque o povo não aceita ser enganado 2 vezes. Né? Então, repare, nós, nesse momento, temos toda a condição de virar. Estamos desanimados, vamos dar outra chance ao país, e há uma outra turma revoltada, que é a eleição do Bolsonaro. Bolsonaro, eu fui colega dele, deputado federal. Bolsonaro, esse que está aí, é um personagem. Ele, assim, ele compreende essas coisas, então o povo está com medo. Ele, bandido bom é bandido morto. E ele compreende que está faltando justiça no Brasil, igualdade, aí começa a esculhambar as mulheres, começa a esculhambar os gays, começa a esculhambar, porque ele precisa desses inimigos. A cultura de ódio que ele está introduzindo já deu uma coisa que me encheu de vergonha em Roraima. O Brasil, que tem milhões de nacionais brasileiros nossos, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra,
em situação ilegal, nós fazemos aquilo que foi feito em Pacaraíma, porque o governo federal não acudiu, é uma coisa enojante, uma coisa vergonhosa. Queimar as roupas de miseráveis que estão passando fome na Venezuela, vieram para o Brasil na esperança, né, de encontrar aqui um cuidado, um apoio, porque a Venezuela está se desmilinguindo, enfim. E nós tratamos desse jeito. Tudo isso é essa cultura de ódio. Né? Mas o Temer mandou a Força Nacional, o senhor faria o quê? Eu teria chegado antes com a ajuda humanitária. É preciso ajudar a nossa população de Pacaraíma, por exemplo, está super estressada. E citada, o Bolsonaro já foi lá umas 10 vezes e citar o ódio. E daí é nisso. Né? Nós queimamos as roupas de pobres. Isso é uma nojeira, isso é uma coisa... Mas se o governo federal cumpre minimamente sua responsabilidade, só para você ter uma ideia, entraram no Brasil entre 30 e 50 mil venezuelanos. Sabe quantos venezuelanos entraram na Colômbia? 500 mil. E a Colômbia chegou antes, fez ajuda humanitária, vestiu, cobriu, deu cobertor para o frio, deu remédio, deu a comida e está encaminhando as soluções. Nós não temos governo, o Brasil é um país entregue às baratas, não é por essa gente que só pensa em roubar. O senhor foi prefeito de uma cidade turística, Fortaleza. Há muito tempo já se fala em cassinos para incentivar o turismo no Brasil. Qual seria a sua posição? Eu não ligo muito para esse assunto não e também não atribuo a ele esse efeito. Não. Durante muito tempo Fortaleza teve, nós todos fechamos os olhos, cassino. É mesmo? Muito tempo. Né? Eu assumi o governo e tinha aquela tradição ali, também não me meti naquilo e tal. E todos os governos e tal. E esse cassino acabou quebrando por si mesmo, porque não tem esse efeito que as pessoas pensam. É evidente que a igreja, né, é contra a igreja católica, a igreja evangélica é contra a liberação de jogos, mas aparentemente isso está muito amadurecido no Congresso para liberar. Eu não tenho uma opinião assim hostil a isso, não veria isso como maior problema, mas também não espero disso grande efeito em turismo. Só para finalizar, muitas pessoas esperam do presidente da República, seja quem for, que seja o Superman, que resolva tudo, né? E nós sabemos que, seja quem for o presidente, depende do Congresso. O senhor já foi governador, teve uma assembleia, né? Como é que o senhor pretende se relacionar com o Congresso quando a gente sabe que existe o toma lá da cá? É preciso primeiro a gente entender que é assim que a vida é. Porque todo mundo que está lá tem valor ao seu voto, meu irmão. Todo mundo que está lá eleito por nós. Então a gente não pode se queixar amanhã, né, porque nós estamos agora com a faca e o queijo na mão. Toda a Câmara Federal vai ser disponibilizada para ser mudada. Né? Aqui tem em Guarulhos, tem o Almeida, você já conhece, né? Eu já disse para você, 1, 2, 3, 4, né? Eu estou brincando, mas é porque merece mesmo. Puta quadro, puta prefeito, enfim, merece mesmo o voto do cidadão paulista em todos os rincões. Mas toda a Câmara está na nossa mão renovar. 2/3 do Senado está na nossa mão renovar agora. Aqui em São Paulo tem 24 anos que é o mesmo partido que manda. Nós estamos tentando oferecer ao povo brasileiro, né, com Marcelo Cândido, um candidato a governador, com Antônio Neto, um candidato a senador, e eles têm dificuldades um pouco de conhecimento. Portanto, veja bem, você que está nos ouvindo, bota um pezinho atrás. Para que tomar decisão agora? Eles querem que você fique nos mesmos. Bota o pé atrás, assista os debates, procura saber quem são os candidatos, quem são, e dê uma chance, não é, para você mesmo e para o Brasil, da gente trocar, mudar, mude. Isso é o que está na nossa mão fazer. E aí, isto feito, qualquer que seja o Congresso que o povo eleger, você tem que entrar com 3 questões e um fusível. Primeiro, propor antes. Então eu estou levando bordoada de todo jeito porque estou tomando um compromisso de ajudar a limpar o nome dos 63 milhões de brasileiros no SPC. Como disse o Hélio Gaspar, eu estou apanhando que só boi no mato. Estou apanhando muito, mas vale a pena. Porque se eu escapo eu e a ideia. E o Congresso, então, vai ter que respeitar, porque isso não foi um voto que foi dado a mim, foi dado ao meu projeto. Então, a primeira providência é propor antes. Segundo, todos os presidentes brasileiros se elegeram com minoria no Congresso, desde o general Dutra para cá. Portanto, isso é uma regra, não é uma exceção. E não depende de habilidade. Mas todos tiveram poderes quase de imperador nos 6 primeiros meses. Ou seja, a hora de propor é nos 6 primeiros meses. Fernando Henrique chegou com apoio, né? O Lula chegou com apoio do planeta todo. Não maioria. Não maioria no Congresso, mas com essa força, o Collor chegou com meia dúzia de deputados. Não, o Collor sim. O Fernando Henrique tinha 18 deputados no PSDB. Mas ele tinha o PFL, né? Sim, mas os dois juntos davam 70, em 500. Mas o que ele propusesse, por causa da força do real, sim, passava, que essa é a força que eu estou dizendo. Então, é um momento de glória. Né? A hora de propor é os 6 primeiros meses.
Depois você tem um problema no Brasil, e eu sou um inveterado otimista, toda coisa ruim tem um lado bom. Hoje os municípios estão quebrados, os estados estão quebrados, e é nos municípios e nos estados que está o centro de gravidade da política, não é em Brasília. Então o deputado só respeita mesmo é o governador e o prefeito, porque é a população que dá a ele a eleição dele. Se ele vai para Brasília, ele fica cercado dos lobbies, do grupo de pressão. Portanto, é preciso fazer a negociação aqui embaixo. Trocar o pacto federativo pelas reformas. Redesenhar o pacto federativo, qualificar as receitas, melhorar a estrutura de endividamento dos estados para poder obter apoio de atacados saindo do toma lá da cá individual, que só dá em corrupção, como a gente viu aí com o Fernando Henrique e com o Lula. E por fim, o que ficar de impasse, chamar o povo. Por que a gente não pode chamar diretamente o povo brasileiro para votar, por exemplo, uma reforma da Previdência? Referendo? Referendos e plebiscitos. O mundo inteiro faz isso. Não há nenhuma razão, no pleno século XXI, para assuntos graves, centrais, como a vida do nosso povo. Por quê? Porque a Previdência só tem um problema, privilégio. E quem tem os privilégios são os poderosos. Quem não quer abrir. É os juízes, são os políticos, são os promotores. Sabe quando é que isso vai mudar em Brasília? Nunca. Agora, manda o povo votar para ver. Vai ser 90-10. Vai ser 90-10 o povo contra os privilégios. Por isso é que eu estou com essa proposta clara. Só me permita, o senhor tomou algumas caneladas do PT. E o senhor é um candidato do espectro da esquerda. Como é que o senhor recebeu essas caneladas? É assim, primeiro eu sou do ramo, não estou na campanha para fazer queixa nem mimimi. Agora, o PT, nesse processo todo, não digo o PT, porque o PT é uma federação de muita coisa, né? Mas a cúpula do PT está se lixando para o Brasil. Está nem aí para o povo brasileiro. Para eles o negócio é usar a imagem carismática do Lula para eleger deputado. Estão nem aí para o Brasil. Portanto, o inimigo deles não é o Bolsonaro. Pode furar meu olho aqui com algum ataque que você tenha visto da cúpula do PT ao Bolsonaro. Veja se eles atacam o Alckmin. Não atacam, só atacam a mim. Por quê? Porque eles estão com medo, porque eu sou uma pessoa progressista e eu posso chegar lá e corrigir toda a grande bobagem que foi feita no Brasil e não ter um processo. 38 anos de vida pública, governador, prefeito de capital, ministro 2 vezes, nunca respondi por um mal feito, por um escândalo, nem sequer para ser absolvido. E isso aí eles estão mordidinhos, porque Palocci é réu confesso. A gente pode até alegar que o Lula é inocente, mas o Palocci que está na cadeia é réu confesso. E foi o Palocci que comandou a economia do Brasil, em nome do PT, por 8 anos. Palocci era o todo-poderoso ministro da Casa Civil da Dilma. Então, repara, a mim não me enganam. E vamos fazer o debate na frente do povo. Bom, foi um prazer recebê-lo aqui no Radar de Notícias. Até uma próxima oportunidade. O senhor vai passear agora no centro de Guarulhos, né? Vou dar uma caminhada aí para dar um abraço no povo e conversar com os ambulantes para ver como a gente pode ajudá-los. Obrigado, Pedro. Um abraço. Obrigado.